sim, na minha opinião, tem muitos sinais e infelizmente acontece como aconteceu no tempo de Jesus. Quem acreditava nos milagres de Jesus se entusiasmava, quem não acreditava, apesar de ver tantos milagres, continuava não acreditando. Portanto, os sinais são bastante evidentes para quem crê e são insuficientes para quem não crê, para quem está duro de coração. Além dessa questão técnica que torna possível o anticristo ser seguido em todo o mundo, o meu pai costuma dizer que se não tiver internet, não tem anticristo. Tem que chegar a todo o mundo, não é? Digamos, os mais fortes, talvez, eu diria, em primeiro lugar, a questão da apostasia da fé. Nós vermos que infelizmente, a fé católica que nos foi transmitida pelos apóstolos já é quase que uma exceção no mundo, até eclesial. Quer dizer, dentro da igreja tem muitos batizados que perderam a fé, ou que têm a sua fé, como eles costumam dizer. Eu cá tenho a minha fé. Então esse é um sinal grande, e São Paulo fala nas suas cartas de que a apostasia há de preceder a vinda do anticristo. Portanto, se nós olhamos à nossa volta e vemos isso acontecendo, isso deve-nos fazer acordar. Nossa Senhora, em várias mensagens, por exemplo, eu gosto muito das mensagens ao padre Gobi, Stefano Gobi. Ela diz claramente em muitas mensagens quais são estes sinais e ela cita as várias passagens da Escritura que se estão cumprindo no dia de hoje. Mas nós vemos a apostasia, crimes abomináveis como o aborto, os actos homossexuais, né? À escala mundial. Né? Antes, no Antigo Testamento, foi Sodoma e Gomorra. Agora, estamos ensinando às crianças de 6 anos que ser gay é uma coisa ótima. Deus não ficará quieto por muitos mais anos, na minha opinião. Então, Nossa Senhora, depois também sinais, se nós quisermos, até na criação, estes sinais que nós temos os sinais que fala no Evangelho, né? As guerras, as pestes, agora temos o Covid, né? As fomes, a gente vê à nossa volta, haverá sinais no sol e nas estrelas, e a gente vê um pouco tudo isso, não é? Tem havido tantos eclipses solares, tantos eclipses lunares, a história das luas de sangue, eu já preguei sobre isso. Quem está atento vê que Deus usa muitas maneiras para conquistar a nossa atenção e para a gente perceber que está acontecendo algo de diferente, que estes tempos não são só mais um tempo igual aos outros, é um tempo em que algo está acontecendo, do ponto de vista espiritual. E, portanto, eu penso que os sinais são bastante evidentes e, como digo, as mensagens de Nossa Senhora ajudaram-me a reconhecer com muita clareza todos esses sinais. Né? Dentro da Igreja, a grande confusão. Em Akita, em Garabandal, Nossa Senhora falou de que haviam de vir tempos em que havia bispos contra bispos, cardeais contra cardeais, e agora está acontecendo, não é? Portanto, sinais não faltam, eu penso, não é? Mas como eu dizia no início, para quem acredita é fácil reconhecer os sinais. Para quem não quer aceitar, nem os sinais que há, por mais vulcões que explodam e terremotos, não, está tudo bem, está tudo bem. Sempre houve, não é? Tem muita gente que resiste a reconhecer os sinais. Os rios tornarem-se de cor vermelha. Não é normal. São fenómenos que os cientistas não conseguem explicar, às vezes. Né? Depois descobrem umas algas e umas coisas, mas é um sinal claramente bíblico. Claramente bíblico. Tem havido sinais com os animais muito estranhos. Os animais morrem sem explicação. Coisas que intrigam os cientistas. Os vulcões, a atividade vulcânica no chamado Anel de Fogo, ali no Pacífico, agora nesta semana passada houve para aí 3 vulcões grandes.
o próprio supervulcão Yellowstone dos Estados Unidos registrou um número de tremores de terra fora do normal. O geyser mais forte do Yellowstone está deitando mais do que o normal. Ou seja, a gente vê uma atividade vulcânica acima da média. São factos, né? Sei lá, os polos estão descongelando a um ritmo alucinante, né? Portanto, o nível do mar está subindo. Os cientistas dizem vai ficar difícil morar junto ao mar daqui a poucos anos, né? Porque o nível vai subindo muito rapidamente. Quer dizer, são poucos centímetros por ano, mas isso é muito, né? Do ponto de vista científico. Então, eu acho que tem havido muitos, como eu dizia, e também no Sol, nas estrelas, na Lua. Estes vai ficar pior? Vai. Vão vir momentos, Nossa Senhora fala em algumas aparições muito duros, com meteoritos, com asteroides, com coisas que a gente não sabe, não é? A Terra, as forças celestes serão abaladas. Lucas e Mateus falam disto, não é? O que é que isto significa? Que vai ser ainda pior. Mas, e é engraçado que nas religiões naturais, o homem, a virtude da religião, a virtude natural, o homem sempre soube reconhecer nas forças da criação a mão de Deus, a voz de Deus, né? As tribos, vem um tremor de terra, vem um vulcão, a ira de Deus acendeu-se, é preciso aplacar, é preciso pedir perdão. Portanto, Deus sempre usou a criação para falar com os homens, né? E eu gosto sempre de repetir, quando Jesus morreu na cruz, houve um grande tremor de terra. O sol ficou escuro do meio-dia às 3 da tarde, 3 horas de trevas, né? Isto não foi casual. Isto não foi. Não. Deus fala com a criação também. E, portanto, é importante estarmos atentos. Tá? E tem havido sinais, por exemplo, nas nuvens. Eu lembro-me um muito forte que eu vi numas notícias da Rússia. Apareceu o sinal da cruz com umas nuvens muito perfeito. E era inegável o facto. Não dava para dizer que não estava. E então houve muitos comentadores que disseram isto é sinal que Jesus está voltando, não é? Não, enfim, só para dizer que tem havido sinais muito fortes, alguns incontestáveis, digamos assim. Mas, como eu digo, para os céticos, tudo é Sim. pouco, não é?